Fala pessoal, beleza? Sou o Thiago e estou aqui com meus colegas de equipe, Sérgio Marques e com o Leonardo Rodrigues. A gente vai falar aqui os melhores leituras do mês de setembro. Setembro foi um ano, né? Setembro foi um ano. Que ano. E a gente vem aqui com alguns quadrinhos que a gente leu durante esse mês aí para falar com vocês. Eu gostaria de saber se alguém de vocês quer começar ou vocês vão deixar o anfitrião começar. Porque, na verdade, o anfitrião é você, né? Tá na minha casa, mas... eu vou começar porque eu peguei muitos. Como eu tô na minha casa, eu peguei vários que eu li. Ele roubou. Eu roubei. Acervo, Sam Marques. Exato. Mas, então, eu vou abrir os nossos melhores do mês com um quadrinho que ele é de 2015 ou 13? 13, né? 2013, que é o Oceano da Solidão, do Mário César, mas que foi relançado agora numa edição deluxe, né, pelo Mário, que é um quadrinho fantástico, né? De uma época, 2013, não tinham muitos quadrinistas falando sobre histórias LGBTQIAPN+, e aí o Mário traz essa coletânea com várias histórias. Nessa nova edição deluxe tem mais 2 histórias inéditas, uma inclusive com a arte da Luísa Lemos, incrível. E é fantástico, porque ele coloca essas histórias meio cotidianas, né? Meio... para discutir os relacionamentos homoafetivos e vários tipos de relacionamento. Fala sobre não monogamia também. É muito doido pensar que em 2013 o Mário estava escrevendo de uma forma tão eloquente, tão incrível, um quadrinho como esse. Para mim já é também uma das minhas melhores leituras do ano. E assim, esse é um quadrinho que ele tem uma importância como quadrinho de diversidade, assim, porque vários quadrinistas que nós vemos hoje da Popcom, e também, não só a Popcom, mas aí no Brasil afora, falam muito que se espelharam a partir dessa obra do Mário para começar a produzir quadrinhos LGBTs, porque eles não enxergavam que isso era possível até que o Mário estivesse da forma como ele fez. Havia outros quadrinistas, que a gente já falou, a própria Laerte em si, mas só que assim, os olhares, né, a perspectiva das obras desses artistas não era focar na comunidade LGBT, mas sim em outras questões, que também tá certo, né? Tipo, a gente não precisa ficar falando somente no mesmo lugar. Sim, e o Mário até fala aqui que diziam pra ele que não ia vender, né? Muita gente tinha medo na época de que essas histórias não fossem vender, não fossem ter público, e foi assim um grande divisor de águas, porque vendeu pra caramba, pra caramba. E o Mário fez o quê? A Popcom. Os melhores eventos do ano. Sim, com certeza. Essa foi uma leitura que não foi minha de mês de setembro, eu li... Acho que li em junho mesmo, quando a Popcom lançou, né? Quando ele lançou na Popcom, e aí eu não tinha lido lá em 2013. É muito interessante que é um quadrinho que, apesar de ser 2013, ele ainda é muitíssimo atual. Então, se você é uma pessoa que ainda não leu esse quadrinho, vai atrás, porque a republicação tá aí, fácil de achar, tá lindíssima, e você vai com certeza se identificar com uma das histórias. Sim, a narrativa visual é fantástica. Quer ir pra próxima? Vai ser um soliloquio, assim. Exatamente. Chique. Bom, eu, enquanto o otaquinho do grupo, né, eu vou começar com o Skip and Loafer, que foi uma das coisas que eu mais amei ler. Eu tinha visto o anime ano passado, é uma comédia romântica deliciosa, inclusive tá aqui a hóstia, gente, vejam, a Paz de Cristo. Mas Skip and Loafer é maravilhoso, porque é a história de uma garota que vai se mudar do interior do Japão para ir para Tóquio, para fazer ensino médio, porque ela tem tudo traçado na vida dela, ela quer entrar pra política, fazer direito, causar, ser uma mulher realmente que vai mudar o mundo. Só que ela tem tanta certeza do que ela quer, que ela se atrapalha um pouco, assim, né? Ela tem que lidar com a ansiedade de uma nova cidade, ser vista como uma caipira, de não entender muitas pessoas em alguns momentos. Mas é um mangá que pra mim fala muito de autenticidade, assim, né? Ele fala muito sobre... Ela é muito fiel a si mesma, que não impede ela de mudar e conhecer os outros, e muito sobre esses processos, não só dela, assim, mas a relação com os outros personagens. A arte é absurda de linda. O anime, como eu comentei, tem 2 episódios. Eu tava muito ansioso pra esse mangá vir pro Brasil, vir pro JBC. Também reforço, quem não leu, eu acho que é uma obra que vale muito a pena de acompanhar. Tá em publicação no Japão. Não acho que vai ser uma coisa gigantesca, não vai ser One Piece, que também nada vai ser One Piece. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mona, pelo amor de Deus. Mas ele é um mangá muito legal, ele é muito... É uma comédia romântica, ele tem humor, ele é bobo em alguns momentos, mas ele fala de algumas coisas muito fortes, de uma forma muito sublime, eu diria, assim. Acho que não sutil, porque é muito claro algumas coisas como aborda, mas acho que ele é sublime na forma como trata, assim, você...
Eu já vi o anime, fui ler esse mangá e eu fiquei, caramba, assim, várias nuances que eu não tinha pegado no anime, ou que eu não tinha lembrado. Então eu acho que vale super a pena, o mangá tá super aguardado. A adaptação é boa? A adaptação é maravilhosa, a animação é muito boa, é um anime que teve uma repercussão muito boa, assim, principalmente as páginas que repercutem mais conteúdo LGBT, shoujo, tava repercutindo muito Skip and Loafer quando saiu ano passado a animação, o trailer já. A Mitsumi é uma personagem muito cativante, que é a protagonista, assim, ela é muito fofa, ela é muito inocente, ela é muito boba, mas muito forte, assim, muito, tipo, caramba, assim, eu quero realizar meus sonhos, assim, Legal. e todo esse processo é meio bonito de acompanhar. Nossa, o personagem que faz aqui par com ela, acredito, pelo menos no mangá, ele lembra muito o Yukito, sem óculos. Ai, é isso, né? É isso, né? Nós meninas apaixonadas pelo Yukito. Mas eu achei bem interessante aqui a obra. Ele tem várias referências ao cinema também, né? Eu vi aqui, ó, do Sim, La La Land. Ah, eu adorei. Eu vi só que alguém falando sobre esse quadrinho no Instagram. E aí eu estou sendo muito mal influenciado pelos meus amigos otakus aqui. Não só o Leonardo, como o Caio. Se Caio vai estar assistindo esse vídeo, ele vai saber que estou falando. É bom que termina bem. Se não tiver, nossa... Mas, nossa, as minhas últimas aquisições, assim, que não são recebidas, elas têm sido só mangás. E isso tá sendo uma influência dessas pessoas. Não, mas isso aqui, ó, não. Essa câmera é minha aqui agora. Isso aqui, ó, é pro Caio aprender, porque ele tá me fazendo gastar dinheiro com muita coisa boa. Sabe, eu tô comprando freelance, tô comprando apotecária, tudo por culpa dele. E agora sim, você vai comprar Skip Loafer, Caio. Se não comprar, você vai ver. Eu sou onde você mora, cuidado. Acho que chegou a minha vez. Vai, Ti. É a minha vez e eu vou falar de um quadrinho da JBC também. Uma iniciativa muito bacana da JBC de trazer quadrinistas brasileiros pro seu catálogo, fazer essa revolução aí no catálogo da JBC, que está acostumada a trabalhar com o público de mangás. E aqui eles trouxeram um quadrinho do Matt e do Rashid, que é o Soul de Crash. Gente, é tão legal, é muito legal. É uma construção de universo muito bacana, que envolve música, obviamente, né? E envolve como posso dizer? Uma sessão de terapia. Então, é como se você estivesse trabalhando algum ponto seu, assim, pessoal seu, que você precisa desenvolver numa sessão de terapia, só que através de uma música, que ela já vem composta especificamente para ti, entende? Então, assim, mas só que eles adentram a cabeça dessa pessoa eles usam uma nomenclatura, eu esqueci agora. Não lembro se não é DJ, mas enfim, é a pessoa que está conduzindo ali o cliente que está passando pela terapia. MC? É o MC, exatamente. Nossa, me deu um branco muito forte, porque essa palavra é muito óbvia. Mas enfim, o MC que está ali conduzindo, né, que é o personagem, que é o protagonista, né, ele vai conduzindo ali os seus pacientes durante essa trajetória. Ele está dentro da mente dessa pessoa, só que existem riscos também, porque ele está na mente dessa pessoa e essa pessoa está construindo coisas inconscientemente que podem levar ali a alguma circunstância complicada. Então, assim, é uma construção de universo muito legal, ao mesmo tempo que o quadrinho, ele trabalha as questões psicológicas desses personagens que o MC, que é o personagem principal, está acompanhando, mas ele tem a própria história, ele tem as próprias memórias dele, que também estão sendo desenvolvidas durante a obra, conforme você está lendo. É uma obra lindíssima, a arte está sensacional, o Matt mandou muito bem, e eu acho que o Rashid aí mostrou-se ser um cara muito promissor no roteiro. Adorei essa mistura aí de trabalhar com música ao mesmo tempo que você trabalha o seu psicológico. É muito poético ao mesmo tempo, cada início de capítulo tem ali uma mensagem. E também, assim, quando eles trabalham aquele psicológico do paciente, eles deixam também uma lembrança daquilo, sabe? Então é uma leitura muito boa, eu gostei muito de ler. Em breve eu vou fazer uma resenha individual a respeito disso, mas é porque eu acho que vale muito a pena. Eu peguei a CCXP do ano passado, Rashid estava lá, inclusive autografando. Eu gosto muito das músicas do Rashid, e agora eu gostei da obra dele aí, que me conquistou. Massa! Muito legal. Vamos lá, meu próximo é da Darkseid, que é o Eterna Magia, né? Que é muito bonito, a arte é maravilhosa. Açaí. A arte desse quadrinho é muito legal.
Ele tem essa aura meio de conto de fada, etc. Me lembrou um pouco, assim... Ah, eu adorei a arte. Então, a arte maravilhosa, as cores, o uso das cores delas é muito bom. Não, quando lembrou o Príncipe da Costureira? É isso, tipo, me lembra um pouco a vibe, mas assim, pela história, me lembra uma vibe meio a Viagem de Chihiro, assim, sabe? Porque é uma menina, né, uma garotinha, que o irmão dela foi pra guerra, então tem muito realismo fantástico, né? Então ele volta da guerra, e aí ele vai casar com uma mulher, e tem uma outra mulher, né, que é uma bruxa, com quem ele teve alguma coisa, mas aí ela fica enciumada, porque ele vai casar com uma outra mulher, e ela joga uma maldição na fazenda deles, né? E aí a menina sai numa busca para tentar achar essa bruxa e tentar fazer ela reverter essa maldição. E nesse caminho ela encontra vários seres diferentes, com quem outras bruxas com quem ela vai se aliar, e etc. Então é muito legal ver como esse universo fantástico vai se desenvolvendo, assim, e é isso, é muito bonito. É volume único? É muito volume único, a história tem inteira isso. aí, vale super a pena. Darkseid sempre manda muito bem no acabamento gráfico. Sim. Não deixa nada a desejar para várias editoras que fazem material de luxo e tem um preço super acessível, inclusive. Sim. Te dá uma folheada. E vem com brindes, geralmente, né? Quando você compra no site deles, vale sim, super a pena. sim. É muito legal, eu amei. A Darkseid sabe agradar os seus fãs. Sim. Isso é uma coisa que não tem como dizer o contrário. É. Eles sabem agradar os seus fãs. Os marca-páginas, as coleções de marca-página deles são incríveis, são todas personalizadas diretamente relacionadas aos livros que eles lançam. Eu fiz uma capa de caderno esses dias com os manuais de página. Na verdade, quem não tá acompanhando o Sérgio fazendo aí os do it yourself dele, é muito bom, né? Tem vários Legal. mesmo, muito pena. E ainda mais quem adora material de papelaria com um tom mais personalizado e barato também, né? Porque, enfim, É isso, faz com brinde. Querido mesmo. é isso aí, Darkseid. Manda ver, Léo. Bom, seguindo aqui na parte otaku, eu vou falar desse aqui da Panini, que é o Adeus Eri, que é uma sensação, assim, o mangá também estava sendo bem aguardado, volume único, que é do Tatsuki Fujimoto, e é muito doida a história, assim, é um mangá que não tem capítulos, ele é diretão, assim, ele todo é o capítulo mesmo, assim, e a história de um garoto no ensino médio, Yuta, que a mãe dele tá com uma doença terminal e ela pede para que ele filme a morte dela. Então ele ganha o celular da mãe de aniversário e ele começa a fazer vários registros da mãe dele, vários registros. E ele faz um filme com isso. Ele exibe na escola e ele é completamente achincalhado por todo mundo. De como assim, tipo, você tem algum problema, você filmou a sua mãe morrendo. E ele fica péssimo. E ele acaba conhecendo uma garota, que é a Eri, que obriga ele a ver um filme todo dia. Ele vai ver milhares de filmes porque ela amou o filme dele e ela quer que ele faça um próximo filme que ela quer assistir. Então ela obriga ele a assistir vários filmes para realmente construir repertório e começar a trabalhar no roteiro para fazer o próximo filme dele, porque ela quer muito ver esse próximo filme. Quero muito ler esse. É uma história muito louca, assim. É volume único? Volume único. Adoro! Volume único. Inclusive, assim, não tem a ver a história, mas essa capa, ela me lembra um pouco o All You Need Is Kill, que saiu pela JBC há uns anos. E a história em si não tem a ver, mas é também essa coisa, tipo, vermelho e azul, no caso que laranja e azul, lembra um pouco. Mas é um mangá muito bom, assim, ele é muito interessante. Eu acho que... Eu tive que ler 2 vezes, porque a primeira vez que eu li, como ele não tem vários capítulos, eu fui lendo picado, eu fiquei meio confuso, eu peguei pra ele e falei, não, cara, é isso, assim, é muito louco, assim, é muito inusitado. E tem uma questão da linguagem mesmo desse mangá, que as páginas meio que enquadramentos são iguais, assim, que é pra essa coisa do vídeo. Então é sempre meio que em primeira pessoa, no caso, a visão do Yuta, que tá filmando. Então é muito legal, assim, também essa coisa até do vídeo, acho que dá pra pensar um pouco essa questão de rede social, como a gente tá sempre gravando tudo, e como isso é muito normalizado, mas como é grotesco ao mesmo tempo. Então é um mangá muito legal, assim, vale muito a pena. Ele usou a palavrinha mágica pra mim, que é volume único. Quando você pensa em mangá, a gente sempre pensa, ai meu Deus, será que eu vou entrar numa saga que não vai acabar nunca? Ah, amigo, mas é tudo pela arte, eu acho que é isso. Gente, É isso, né? Nós somos do Dia da Adaptação de Arte. eu acho um absurdo o Leonardo vir na minha casa e me transformar num otaku. Vou fazer a denúncia aqui, é isso. Olha, mas Eu quero ler. Assinais. Assinais. Não, ele disse que não tem Nicole Pausa, né? Quer ser Nicole Pausa é estudar, então assim.
Bom, eu vou falar de um quadrinho agora, que eu tenho certeza que vocês vão querer muito ler. É um quadrinho que eu, quando vi a capa, já fiquei conquistado. E aí, a editora foi muito bacana comigo, eles me enviaram um volume pra eu resenhar, que é a Risco Editora. E o quadrinho que eu tô falando é o Ladders, da Luciene Bryan. Acho que é isso. Eu não sei se eu tô falando a pronúncia corretamente, mas também tudo bem. Mas basicamente é um quadrinho, é um quadrinho que vai aqui falar de um relacionamento lésbico, teen, mas ao mesmo tempo é o quê? A nossa protagonista, ela é uma garota que se apaixona aí por uma nova integrante da escola. Aquela da Sarah Lustelo. Pois é. Chique. Érico Assis ilustrador. E acontece o quê? Ela começa a ficar, não digo obcecada, porque eu acho que obcecada, quando a gente fala obcecada, parece uma coisa muito pesada, mas ela fica bastante interessada nessa garota, e aí elas acabam tendo ali uma possibilidade de se encontrar numa festa. Rola essa festa, rola todas as coisas assim, tipo, elas acabam ficando de fato, só que em certo dia ela acorda na casa dela e ela tá repleta de itens de muito valor, junto na cama dela, junto com ela, e ela não entendeu como ela chegou na casa dela, como aqueles itens estão ali, e por que, assim. E aí ela vai descobrir que esses itens pertencem à garota, só que aqueles itens foram supostamente roubados da casa da garota que ela tá apaixonada. E aí, assim, ela tá desesperada para saber como que isso foi para lá, mas mais ainda ela tá desesperada em como fazer para devolver essas coisas nos seus devidos lugares, sem que ela perceba, sem que a garota perceba, a garota que ela gosta, que foi ela que supostamente levou esses itens. Isso que a gente não sabe da história, entendeu? Uhum. Tipo, e ela tá mais preocupada em levar esse item do que descobrir o que aconteceu. Mas é isso, né? Confusão de adolescente, quadrinho sáfico. Então, assim, é muito legal. Inclusive, assim, na quarta capa que tem algumas pelas aqui, uns textinhos falando da autora Alice Oseman de Heartstopper, que elogiou bastante a obra. Outra autora que elogiou bastante é a Tilly Walden, que é do Spinning, que é um outro quadrinho sensacional. Tem um tom um pouco mais sério do que esse, né? Enfim, mas são quadrinhos que também trabalham aí temáticas LGBTs, mas de uma maneira leve, de uma maneira, no caso do Spinning, nem tanto, na verdade, mas de uma maneira que super é palatável e é super interessante de ler. Eu tenho certeza que o Sérgio vai adorar ler. Eu também vai querer. Tá na minha mão, cara. Mas eu tenho que fazer o meu vídeo individual deles, então só depois. Por quê? Tá na minha mão. Mas assim, parabéns à Risco Editora por ter feito aí essa publicação. É excelente. Outra coisa que eu vou elogiar muito aqui é a arte desse quadrinho. É uma arte lindíssima e eles trabalham uma coisa que eu adoro, que é trabalhar uma paleta de cores, onde você tem um preto e branco e um Dotone, exatamente. Eu sempre esqueço os termos aqui. E aí eles usam Dotone em vários lugares. Isso me lembra muito o quadrinho... Não. Príncipe Costureira. Não. Lindo, Tá ali na minha frente, só que eu esqueci o nome. Laura Jean Viveridando comigo. Parece muito, me lembra bastante. Nossa, eu adoro a arte de Laura Jean Viveridando comigo. E cadela desse quadrinho. Só quadrinho sáfico, né? A gente tá sendo muito mais influenciado. A gente é muito legal. A gente é criado pelas nossas amigas. Sim. Mas é isso. É um quadrinho sensacional. Provavelmente deve entrar nos melhores do ano. Pelo menos no meu provavelmente vai entrar. Não sei em colocação, mas vai entrar. E leiam esse quadrinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Parece um investimento. Parece um investimento alto, mas é um investimento que vocês vai valer a pena. Vai valer a pena. Sensacional. Amigo, vai. Vamos lá, agora eu vou pra Magopu, fantástica, com histórias contadas enquanto vendia pipoca na esquina da galeria de arte. Esse quadrinho é uma delícia. É uma coletânea de tirinhas da Magô que ela lança no Instagram, né? E aí sobre os mais diversos temas, né? Com linguagens também, paletas de cor, que óbvio tem uma identidade, mas que vão mexendo assim. Aí algumas estão mais voltadas para cotidiano, para coisas factuais que aconteceram, que mexeram com ela. É fantástico, assim, tipo, é uma tirinha mais incrível que a outra.
Tem uma que... E eu acho que o jeito como ela organiza essas tirinhas é muito inteligente, porque você tem uma tirinha super divertida, super engraçada, de repente você tá chorando, aí de repente você tem uma tragédia que aconteceu na cidade, então ela vai te conduzindo nessa espiral que foi esse momento em que ela estava fazendo essas tirinhas, né? Então é muito legal. Eu sou completamente apaixonado pelo trabalho da Margot e essa publicação foi incrível. Olha, eu acompanhei a Manu fazendo aí o catarse para o lançamento dessa publicação. As tirinhas realmente são muito, muito legais. Eu adoro esse jeito de contar histórias em tirinhas, onde elas não têm uma continuidade, mas elas estão falando de um tom tão pessoal, né? Mas ao mesmo tempo, é muito interessante. Tipo, recentemente eu venho percebendo muito isso. Talvez seja uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo não é. Há muitos quadrinistas que fazem obras estritamente pessoais, estritamente relacionadas às vivências deles. Essas são as obras que mais as pessoas se relacionam. Porque além de trazer uma veracidade, trazer uma originalidade, também uma verdade ali naquela história, certamente a gente consegue, mesmo que a gente não tenha vivido a mesma coisa, se identificar com algum ponto, ou às vezes se identificar exatamente com aquele acontecimento, porque ele às vezes é universal. Sim. Entendeu? Então, são quadrinhos ótimos de ler. Assim, dificilmente você se decepciona lendo uma coisa dessa, porque você vai sentir em algum lugar no seu coraçãozinho quando estiver lendo. E a Manu tem esse poder, ela é uma autora sensacional, ela consegue passar uma sensibilidade no texto dela, e na arte também, que a arte dela tá incrível. O formato do livro é muito legal também. Ai, sim, é ótimo pra ler. Widescreen, né? Sim, é ótimo. Para tirinhas, então, ainda mais que as tirinhas delas são tirinhas de 4x4, mas elas são quebradas. Então, assim, funciona muito bem. Depois vocês devem estar vendo aí. Mas, de toda forma, é um quadrinho que vale muito a pena. Boa. Léo. Bom, eu vou falar de um quadrinho que eu já li há uns anos, mas eu reli recentemente, que eu adoro, que é o Pele de Homem. Quero muito ler. Não vou nem falar, porque eu sou... eu não vou usar termos churros, mas eu sou dado pra Nemo. Eu sou dada o catálogo da Nemo. E esse é um quadrinho que eu não me esperei no ano que ele foi publicado. E ele é sensacional, mas vou deixar o Dado falar. Mas esse quadrinho é muito interessante, assim, ele deu um grande nó na minha cabeça, porque de forma muito resumida, ele é sobre uma garota que ela tá prometida em casamento com um cara que ela nunca viu na vida, tá com o casamento arranjado, tem um contexto meio medieval da história, né, o contexto social, né, dessa história. E ela tá prometida pra esse cara, que ela não conhece, etc. Que ela não quer se casar, né? Nunca ouviu. Só que aí ela descobre que tem uma herança entre as mulheres da família dela, que é literalmente uma pele de homem, que vai passando de geração em geração nessa família, e que as mulheres utilizam para realmente se tornarem homens socialmente e poder circular e fluir socialmente como um homem pode. Então, em questão moral, questão sexual, então ela começa a explorar a sexualidade dela a partir dessa pele, literalmente essa pele de homem, assim. Então, o quadrinho vai falar muito de sexualidade, de gênero, de um jeito privilégios. De privilégio, de um jeito muito eu vou falar assim, muito doido, no sentido de que eu comecei a ler, eu não estava esperando, e eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? E você vai lendo, e é isso, assim, eu acho que sendo um homem cis, eu acho que eu tive uma leitura, eu não sei como seria essa leitura para uma pessoa que não é um homem cis, uma mulher, uma pessoa trans, não sei como seria essa leitura. Então eu falo da minha perspectiva de que foi uma coisa que me pegou muito, assim, eu vi pensando em muitas coisas, assim. E tanto que assim, eu li ele ano passado, se não me engano, mas eu reli recentemente e achei tudo trazer ele para falar um pouquinho aqui hoje. Sensacional. Não, é um quadrinho que ele explora muito as questões de diferenças de como a tratativa se dá para as pessoas quando você é do gênero masculino, quando você é do gênero feminino, né? Só que ele tem umas sutilezas, ao mesmo tempo que elas são sutis, mas elas são no estômago. Tipo, é um tapa com luva de pelica, sabe? Então, assim, é muito, muito bom isso, porque é uma forma de escrever a história que não precisa ser tão brutal ao mesmo tempo, né? Porque apesar de ser uma época medieval, eles poderiam muito bem trabalhar isso, porque foi uma época muito sanguinária, foi uma época
Sabe? Só que Sim. eles trabalham de uma maneira muito diferente. Eles constroem isso de uma maneira muito diferente. Eles saem do foco das batalhas medievais, do Jikimi e o Brucutu, e vai mostrando como que são as relações entre homens, os ambientes entre eles. E quando uma mulher adentra esse espaço, não sendo reconhecida como uma mulher, e como que é essa perspectiva dela, que nunca teve acesso a esse universo. Então, assim, hoje nós vivemos numa realidade onde as mulheres conseguem acessar esses espaços, mas não sendo, infelizmente, talvez não sejam respeitadas como tal no espaço, mas elas conseguem acessar, ver como que é e tudo mais. Mas imaginar isso numa época completamente diferente é muito... E fazer esse estudo de caso para trazer isso numa obra, eu acho que isso é muito legal, muito bacana mesmo. E outra coisa que eu acho muito legal é que tem essa coisa, tipo, ela é uma mulher que se veste de homem, mas eu acho que o mangá, desculpa, o otaku aqui... Só que não é mangá. isso, deixa eu ler aqui de Deixa eu separar. Mas é um quadrinho que eu acho que ele não fica necessariamente nesse binarismo entre ser homem, mulher, hétero, gay. Eu acho que tem essa questão também de outras possibilidades, porque é isso, né? Ela tem a vida dela socialmente enquanto mulher, ela começa a ter uma vida socialmente enquanto homem, mas ela se mistura, porque é a mesma pessoa, só muda literalmente a pele, como ela é vista socialmente. Então eu acho que esse quadrinho também tem essas nuances para além do binarismo de gênero. Então eu acho que isso é muito legal também. Acho que isso é muito legal. Muito. Eu adorei. É um quadrinho que eu adorei muito. Eu vou roubar aqui. Eu vou puxar um quadrinho da pilha do Sepper, que é o mesmo quadrinho que o meu, e a gente vai falar juntos esse quadrinho e tal, que é o Marina Expressão. Ai, nossa amiga, né? Tipo, nem dá pra esconder, as fotos estão aí na internet. Mas assim, não é porque ela é nossa amiga não, viu? Porque ela realmente arrasou, os números só comprovam, na verdade, que ela arrasou nessa história. Bienal do Livro foi o segundo mais vendido da Bienal do Livro. Exatamente. E assim, a gente vai acompanhar aqui a Marina, que é a artista, né, do grupinho da Turma da Mônica. Só que ela não é só uma artista, ela é uma personagem que ela é boa em tudo que ela faz. Tem que ser. Mas aí você imagina a pressão que dá para uma pessoa onde todo mundo já espera que ela seja boa em tudo que ela faz. E qual é a pressão de se viver dessa forma e, ao mesmo tempo, cumprir com essas expectativas das pessoas e de si mesmo. Porque, na real, no fim das contas, a maior cobrança é a que vem de nós mesmos, né? E porque a gente é alimentado pelas expectativas de fora. E quando a gente deixa isso entrar, a gente cria uma sensação de que a gente precisa fazer melhor interna. E isso é muito pesado. E aliado a isso, a gente tem aqui uma Marina que também quer melhorar ali sua arte, ela quer melhorar seu desempenho artístico para poder entregar o melhor trabalho possível. Tô falando pra caramba aqui, você vai falar também essa perspectiva. Eu me relacionei diretamente, quando eu terminei de ler, eu tava chorando, porque eu me identifiquei com um pouco das coisas que a Marina passa, porque na minha infância eu também buscava ser o melhor em tudo, mas por motivos diferentes, questões de racismo estrutural e tal, mas ainda assim me levou a me identificar muito sobre isso, porque era uma pressão muito grande que eu passava, mas eu não entendia. E eu percebi que eu deixei de fazer muitas coisas durante essa trajetória, durante a minha jornada até aqui, assim, porque eu sentia que eu não era bom o suficiente naquilo, então eu abri a mão daquilo. Que é um pouco do plot desse quadrinho, sobre o quanto quando você está super pressionado sobre alguma coisa, o quanto isso você consegue superar essa autocobrança que você faz para si mesmo, para continuar vivendo e fazendo isso que você ama, ou se você eu não sou bom o suficiente, então eu vou abrir mão, porque infelizmente eu não consigo continuar com algo que eu não seja bom, sabe? Mas aí você tá abrindo mão de um sonho, às vezes, de um sonho que poderia te trazer um caminho fantástico no futuro. Eu não sei se os sonhos que eu abri mão na minha adolescência iam me levar num caminho fantástico nesse momento. Eu gosto muito do que eu vivo hoje, do que eu conquistei, mas eu tô retomando coisas que eu deixei lá atrás, para trás, e esse quadrinho me fez refletir muito sobre isso. E aí, quando eu terminei de ler, eu me emocionei. E aí, eu gosto muito de fazer isso, assim, de terminar de ler um quadrinho que eu gosto muito, que me tocou, que eu tenho acesso ao artista. E aí, eu peguei e mandei a mensagem pra Verônica e falei: Verônica, você me fez sentir isso. Eu escrevi pra ela e ela ficou muito feliz com isso também, porque
foi honesto, foi emocionalmente verídico ali, foi o que eu realmente senti. Eu terminei de ler e eu fiz isso. E geralmente eu faço isso no importa o horário, eu não sei que só vai ler, em algum momento ela vai ler. E aí ela leu e foi assim, foi uma sensação muito boa. Assim, uma das melhores graphic novels EP, disparado, assim, de verdade. Eu não vou falar, deixar você falar também. Eu acho legal puxar isso, porque também, tipo, acho que faz muito sentido isso que o Ti falou, porque eu também voltei a desenhar agora, né? E isso estava muito ligado a ter sempre sido rodeado por pessoas que desenhavam muito melhor do que eu, não me senti bom o suficiente para fazer. E aí agora é que eu tô começando a retomar esse acesso a esse caminho de expressão. E aí é muito legal, porque esse quadrinho me ajudou muito com isso. E é muito incrível, né? Eu acho que falando um pouco também da linguagem que a AV usa nesse quadrinho, eu acho que ele é uma das melhores graphics MSP já publicadas também, porque ele tem muitas camadas, né? E aí ele tem camadas como, por exemplo, tipo, realmente eu acho que é uma obra-prima da Verônica, porque a Marina, ela decide começar a escrever um quadrinho. Então, como ela vai ler sobre, ela vai estudar, você tem acesso ao que ela está descobrindo sobre como escrever quadrinhos. Então você tem páginas que falam sobre perspectiva, que falam sobre contraste de cor, uso da cor narrativamente. E assim que a Marina aprende isso, a história que você está lendo começa a usar isso como recurso. Então, quando ela fala de perspectiva, a partir daquele momento você vê muito mais perspectiva aplicada nas páginas. Quando ela fala das cores, você vê as cores e os contrastes acontecendo de uma forma muito mais veemente. Então, é muito incrível como tudo é narrativo nessa história, né? E a cor, ela é fundamental. A Verônica é uma baita colorista. Sim. E é muito incrível como ela vai conduzindo a gente nas nuances dessa história e no que a Marina está sentindo através da cor. E para além disso ainda, ela ainda coloca uma série de críticas incríveis à história da arte, ao colonialismo, à reverência à Europa. E ela faz isso muito sutilmente através da imagem, não é por discurso, não é por falas das personagens. Está muito mais ligado a referências visuais que ela vai colocando. Que você precisa ali... Você tem que ter um olhar, treinado pra E tá isso. tudo bem também, tipo, a obra já tem tanta coisa boa a apresentar, se você não captar isso, tá tudo bem. Uma segunda leitura você vai acabar captando. Tem coisas que são muito óbvias e vão ter coisas que estão um pouco mais sutis. Exato. E é uma graphic MSP que caiu com uma luva pra Verônica. Porque a nossa amiga, dá vontade de dar um chacoalhão nela, porque ela é muito segura às vezes com o trabalho dela e ela vai... incrível! Eu conheci a Verônica de 2018, no FIC de 2018, quando ela tava lançando Ânsia Eterna, que é um quadrinho, que é uma adaptação literária incrível. Ela já era uma baita colorista naquela época, o trabalho gráfico que ela fez naquele quadrinho é incrível. Aqui ela só mostra que ela aprimorou ainda mais o trabalho dela. Então, assim, o quadrinho realmente caiu como uma luva pra ela arrasou demais e ela vai merecer tudo que ela ganhar, porque, ó, quem for concorrer com a Verônica como melhor colorista na HQ Mix ano que vem, boa sorte. Boa sorte. É isso, eu falei, é a obra-prima da Verônica, porque ele é visualmente, narrativamente, eu acho que é um pacote completo, uma ameaça tripla, quádrupla, porque tudo que ela fez nesse quadrinho tá genial. Bom, agora é você mesmo. Sou Eu venho o caminho da pilha dele. Exato. Então eu vou falar sobre o Cósmico, né? Trazer minha parcela tá aqui, né? Mas não é. É um mangá, mas a leitura dele não é na ordem, né? Oriental. Exato. Mas é muito incrível, é um BL do Caio Iro. Eu gosto muito do trabalho do Caio Iro. Eu tenho assim, visualmente, tudo que ele faz é fantástico. E é uma historinha muito simples, muito quentinha, muito gostosa. Ela tá toda em tons quentes, assim, também. Então, eu acho que enquanto você vai lendo, você vai se sentindo meio abraçado, meio aquecido pela história desses dois, né? Que um menino, ele é barista, né? Ele trabalha num café. E o outro menino, ele tá fazendo acho que um doutorado, se eu não me engano, sobre astronomia. E ele é muito apaixonado pelo universo. E aí o Caio vai fazendo uma série de
metáforas de fenômenos que acontecem no universo, para também esses fenômenos de conhecer alguém, de estar com uma pessoa, de querer descobrir mais sobre o universo dessa pessoa, né? Então é uma gracinha, é muito fofo, todos os personagens dá pra você abraçar eles, então eu achei uma graça e foi uma surpresa muito, muito boa esse quadro. E ele faz parte, novamente, dessa iniciativa da JBC de trazer quadrinistas nacionais para o catálogo deles. Então, eles arrasam demais com isso. E o Caio, eu entrevistei ele na CCXP ano passado e também acabei aproveitando para pegar esse quadrinho dele. Ainda bonito, que tipo, muita coisa. Ainda bem que você ajudou, e indicação. Mas eu vou ler porque, primeiro, que eu gostei muito da arte e eu ainda não tive a oportunidade de ler um quadrinho do Caio. Então eu preciso ler isso aqui, pelo menos, para já ter um vislumbre de como que é o trabalho dele. E, Caio, eu vou ler, prometo. Tá. Bom, agora eu vou falar de um quadrinho nacional independente, que é o Asas da Vingança, do Fralves, que é um querido, um cara extremamente talentoso. Eu gosto muito do trabalho do Fralves, a gente se conheceu na Quanta, a gente fez aula de desenho juntos. Isso em... Pode falar. Tava loiro na época, 2018. Eu conheço o Fralves de muito tempo, quando eles tinham um coletivo, onde eles publicavam vários quadrinhos. Um desses quadrinhos era Abismo, se eu não me engano o nome. O Fralves sempre desenhou muito bem. Tanto que ele é um designer também, ele faz muita arte para CDs, para camisetas, para outras empresas que pedem marcas, que pedem que ele desenhe logotipos e outras ilustrações. Ele é um artista muito procurado para esse tipo de trabalho, então se você também está precisando, ele é uma ótima recomendação. Inclusive ele dá aula na Quanta agora, ele é professor na Quanta. Ele desenha. Muito legal esse movimento dele ter feito aula, ter voltado para a escola. E esse zine é muito legal porque tem um textinho no final que ele explica um pouco, né? Mas é meio que uma história sobre gangue, sobre rua, sobre briga, diversão, mas sobre amizade também, como ele pontua, né? Ele comenta um pouco que esse projeto começou há um tempo, mas aí a vida dele mudou, muita coisa, mudou de emprego, virou pai. Aí ele retomou esse quadrinho esse ano, que ele publicou como webcomic, e que tá saindo também impresso como zine, vão ser 5 partes. Ele lançou mês passado, lançou em setembro mesmo. Na Ugra, aqui em São Paulo, eu fui no lançamento, foi muito legal ver ele lá nesse momento, nesse espaço. Retomando, né, o seu lugar como quadrinista. Retomando seu lugar como quadrinista. E é isso, assim, tipo, eu gostei muito mesmo, adoro realmente o trabalho do Fralves, e agora tô na expectativa para essas próximas partes, assim, não querendo fazer uma pressão, nem uma cobrança, mas é isso, né? Queremos a continuação. A gente sabe onde você trabalha. Sim, mas é isso, assim, o Fralves é um querido, para além de um grande quadrinista, um grande artista, é um querido mesmo, assim. Muito querido, atencioso, em diversas situações, assim. Vale muito a pena acompanhar o trabalho dele. Ele tem outros zines, como o Ti comentou, ele tem feito muita produção pra banda, pra pôster, ele tem muito essa coisa do underground, do punk, da história dele. E eu acho o traço dele muito bonitinho, assim, isso é engraçado, assim, né, olhando assim, porque essa é uma história que vai ter gangue, vai ter briga, vai ter humor, vai ter um texto oralizado, coloquial mesmo, pra trazer... É um coelhinho, né? Mas é um coelhinho, é um bichinho, assim, eu realmente gosto muito do trabalho do Fralves e eu gosto muito também porque é um tipo de coisa que eu não consigo desenhar, é um estilo de arte que eu não consigo fazer. E acho que da forma como ele faz também, acho que me faz admirar mais ainda, assim, porque eu acho extremamente difícil desenhar da forma que está de desenho, assim. Eu adoro esses traços grossos, assim, pra fazer tipo, estilo cartoon, sabe? Eu acho incrível. Eu nunca tentei emular, de certa forma. Acho que emulando, assim, originalmente eu não conseguiria fazer. Emulando eu conseguiria, mas... Emulando eu consigo, tipo, fazendo, mas eu tenho muita vontade de desenvolver esse tipo de traço para desenho, assim, acho, porque eu gosto do estilo do Fralves, eu gosto muito do estilo do Jean Lins, que faz o traço não é igual ao do Fralves, mas ele vai por um caminho parecido quando a gente pensa esse estilo mais cartoon, esse estilo mais fofinho, mas ao mesmo tempo muito, muito movimentado e tem... é incrível. E também o trabalho de cores é que aqui nesse quadrinho do Fralves ele é preto e branco, mas quando você vê as cores do Fralves que são qualquer
A capa do Abismo, que eu lembro agora, era um tom de azul tão bonito e era um negócio muito bem feito. Então, assim, busquem o trabalho do Flowers. Acho que os mais antigos vai ser difícil de achar. Talvez numa Umbra tenha, porque era de um coletivo. É verdade, estante virtual. Porque eram trabalhos de um coletivo antigo que ele tinha junto com outros colegas que também conhecia. Mas, de toda forma, se não achar esses novos ou esses antigos, tem um novo e acompanha aí o Flowers. Eu percebi que eu fiz uma roubada com o Sérgio, só que eu agora tenho 2 quadrinhos pra falar. Mas aí eu vou, porque eu tô na minha casa e pega aqui também esse, Léo. Que aí você fala desse, aí eu falo um e você termina. Porque aí eu... Isso, de cima mesmo. Vamos lá. E é ótimo esse que você vai falar depois também. Mas vamos lá. Eu vou falar de um quadrinho que eu também tive o privilégio aqui de receber da editora, que é a Universos. Ele é o Rooming. Esse é um quadrinho que quando eu já tinha visto ele na casa da Cora um dia que a gente fez uma atualização. E assim, nossa, eu falei, nossa, que quadrinho lindo. E ele é da Associação. Deixa eu lembrar os nomes, porque eu sou péssimo. Da Gíria e da Mariko Tamaki, que fizeram Aquele Verão, que é sensacional, o quadrinho da Mina. Inclusive, ainda deve estar em catálogo, que a Mina sempre publica algumas obras, se não me engano. Tenho aí, fica na cabeceira da minha cama. É um quadrinho muito, muito, muito bacana. E este é outro quadrinho. Eu vim com uma seleção de quadrinhos sáficos hoje. Porque esse é um quadrinho sáfico também. Totalmente. São 3 amigas. São 3 amigas que vão juntas visitar Nova York pela primeira vez. Na verdade, 2 eram amigas de infância, que elas estudaram juntas, agora elas estão na faculdade, elas estão vivendo uma nova realidade, né? E uma dessas meninas é amiga de uma delas da faculdade e acaba acompanhando, e elas juntas vão para Nova York, ali ter as suas experiências como adolescentes, não, né? Como jovens que nunca pisaram ali naquela cidade maravilhosa, né? A capital do mundo. A grande maçã. O meu antigo chefe falava que era a capital do mundo. Tadinho. A capital do capitalismo. Exatamente. Não é maior, né? Mas, enfim. E aí elas vão vivendo várias experiências como qualquer outro turista. Mas, através dessas experiências, as relações elas vão se afunilando e alguns conflitos vão se criando e outras relações amorosas também. E aí você lendo, você entra no meio dessas experiências que elas estão vivenciando e você não consegue dizer ao certo se você está do lado de uma ou de outra, porque você percebe que todas elas ali têm um motivo para estarem sentindo o que estão sentindo e parece que algumas delas precisam de espaço para vivenciar algumas coisas. Então parece ao mesmo tempo que é sufocante para algumas das meninas, ao mesmo tempo é libertador para outras, e você tem uma relação muito conturbada, começa a se criar entre as 3 devido a alguns acontecimentos da obra, mas que culmina ali num final não tão convencional, tá? Mas é muito bom. Assim, eu acho que tem o mesmo tom de Aquele Verão. É incrível, as 2 arrasaram de novo. A arte é muito bonita também. Também tem esse do Altone aqui na arte. Eu recomendo muito. Eu não lembro agora se esse quadrinho foi publicado ano passado ou se foi publicado esse ano. Eu não tenho informado depois. Lá vai ficar pra mim agora, na verdade. Se ele for publicado esse ano, com certeza vai entrar na minha lista de melhores do ano também. E assim, vocês viram, né? Setembro foi um mês longo e deu tempo de a gente ler muita coisa boa. Esse é outro quadrinho que eu ainda não tive a oportunidade de fazer o vídeo individual. O roteiro tá pronto, só não gravei. Mas eu vou fazer, apesar de estar falando sobre ele aqui nesse vídeo. E aí vocês vão poder aí, salvar para futuras aquisições, né? Porque vale muito a pena. Inclusive, a Feira da USP tá chegando. Então, às vezes vale a pena aí sim adquirir esse quadrinho. E é desse ano, tá? Acabei de confirmar aqui. Outra lista. Vai entrar nos virais da hora. Fantástico. Vou passar pro meu amigo aqui. Vamos lá, então eu vou para o último quadrinho que eu trago, que é muito maravilhoso. Eu peguei ele na Perifacom desse ano, que é o Olhos de Farol, do Robson Moura. Assim, incrível. Gente, assim, Você já leu esse? Já. Absurdo esse quadrinho. A leitura dele é muito rápida, mas a digestão dele é muito lenta. Porque ele é muito legal o que ele faz visualmente, porque é um quadrinho que parece um filme, né?
Tipo, você vê a câmera e como a câmera vai transformando, né? O trabalho de edição é muito fantástico, porque é isso, visualmente ele consegue fazer você sentir como se fosse um filme editado, né? Em que uma coisa se transforma na outra e ele vai discutindo quem são essas pessoas que estão no farol, né? Vendendo coisas, trabalhando e etc. E aí você vai caminhando por esses pontos de vista, por esses olhos todos que ele vai apresentando pra gente. É quase como se ele quisesse fazer milhares de metáforas sobre a vista, sobre o olhar, sobre o ser visto e tudo mais. E aí a câmera vai passando por isso tudo, né? Então eu fiquei passado com esse quadrinho e é fantástico. Você quer falar do Robson? Porque eu adoro o Robson. Eu tenho muito o que falar dele. Pode falar. Porque ele merece. O Robson, ele merece esse biscoito. Outro artista, professor, pessoa incrível. O Casagrande dele é um dos quadrinhos que mais me marcaram. Nossa, Eu sou uma pessoa que não consome coisa de terror, não consigo consumir coisa de terror, só que Casagrande, tipo, que sabor ver racista se ferrando, né? Acho que é isso, assim, que sabor, sabe? Então, o Robson é um querido, assim, é muito bonito acompanhar o trabalho dele, conversar com ele, e ver como ele tem levado também o quadrinho para a sala de aula, né? Ele é professor de rede pública aqui em São Paulo. Então, é isso, é um artista que eu tenho muito o que falar, mas acho que falta sempre palavras para falar do Robson e do trabalho dele. Assim, não dá conta, né? Não dá conta. o Robson, ele... Vou falar que até do trabalho artístico dele, eu já conversei muito, ele já participou de maratonas da Afropower, ele já participou das exposições virtuais, e ele sempre tem uma entrega, assim, de aquarela absurda, assim, ele trabalha com... Ele faz originais, então, assim, se você gosta de originais feitos em água, se eu não me engano é aquarela que ele usa, eu não tenho certeza. Mas ele usa nanquim também. Ele usa nanquim também. Ele é um artista muito completo, na real. Mas, assim, ele faz ali as commissions, para quem curte muito. Ele também faz muito trabalho com personagens clássicos do cinema, de séries, de outras obras que ele curte. E literatura também, literatura. E aí ele coloca para vender os originais, assim, compensa. Tipo, é uma obra de arte que você vai ter na sua casa, que você vai colocar e enquadrar. Como artista, ele é um cara incrível. Ele deveria ser mais reconhecido do que é, porque muita gente ainda não conhece o trabalho do Robson. Não só falando de quadrinhos, mas falando como arte também, porque todos os nossos amigos são artistas, então vão para além dos quadrinhos, né? E eles conseguem construir uma carreira muito consolidada em outras áreas também, inclusive fácil para viver, né? Mas o Robson ele merece muito essa atenção, esse olhar, porque ele é um artista que é muito completo mesmo. Aí já segura que é seu. E eu vou falar da última obra que eu li, que é uma obra recente, publicada pela Comic Zone, e provavelmente vai figurar a lista de muitas pessoas. Essa aqui, com toda certeza, que é O Céu na Cabeça. É um quadrinho de dois espanhóis, não vou lembrar o nome, mas depois vocês vão ver o vídeo aí, que estão contando a história de um garoto da República do Congo. Só para dar um vislumbre, assim, para lembrar vocês, a história lembra um pouco, assim, lembra bem pouco, bem vagamente, assim, uma parte do Diamante de Sangue, que é dedicado para Leonardo DiCaprio, porque tem toda essa parte de exploração do trabalho dessas pessoas, né, de eles serem escravizados para trabalhar nas minas e colher os minerais lá para poder para ser vendido e tudo mais. O quadrinho vai acompanhar esse personagem aí, que ele no início, nas primeiras páginas, ele é resgatado ali por um amigo, e isso ele acabaria sendo cruelmente castigado por ter feito esse resgate, mas num ato de coragem do garoto resgatado, ele acaba atacando o cara que estava ali utilizando eles, né, para colocá-los para trabalhar, e isso é visto como justamente um ato de coragem, e aí eles decidem que ele é um cara que pode ser guerreiro porque ele tem uma coragem acima da média dos outros, então ele poderia ser muito bem utilizado para a linha de frente, e aí isso faz com que ele seja salvo e o próprio amigo que o salvou. Só que assim, essa salvação não é tão verdadeira, porque ali ele vai ter que abrir mão de muito da humanidade dele para se manter ali vivo e para atender às expectativas dessas pessoas em cima dele. Só que a história não acaba aí. Ele tem uma jornada muito grande para encontrar uma liberdade
que infelizmente é muito difícil de se alcançar, ainda mais quando você está num país que foi colonizado e que sofre até hoje as consequências dessa colonização. Foi uma das colonizações mais cruéis da história, né, que foi a colonização da Holanda em cima da República do Congo, né? E o Sidão falou para que ele gostaria muito de saber o que eu tenho a dizer a respeito dessa obra, porque são 2 quadrinistas brancos falando sobre uma experiência preta, né, de um país da África, né? Assim, a obra é incrível, não tem o que falar, eles tratam com muito respeito tudo o que acontece, eles não tentam passar pano para nada em si. Porém, o que eu vou falar depois no meu vídeo individual a respeito da obra, o que eu senti falta é de um prefácio que eles pudessem explicar um pouco do contexto da República do Congo. Porque, como eu falei, eles passaram por uma colonização absurda, muito, muito, muito cruel, que fez o país ser um dos mais pobres do mundo até hoje, assim. Obviamente, isso gerou outras consequências. Hoje o país vive uma guerra civil interna, não só interna, na verdade, os países em torno da República do Congo, como Luanda e outros, tem ali alguma relação. Não vou falar muito porque eu acho que posso estar falando alguma besteira, mas eles acabam alimentando essa guerra civil interna da República do Congo por seus interesses pessoais, né? Então, assim, mas isso tudo só aconteceu, obviamente, porque são consequências de uma colonização pré-tudo isso, sabe? E eu acho que um prefácio bem escrito, explicando tudo isso, para a gente saber o porquê que essas pessoas estão nessa situação, seria fundamental para que a obra tivesse completa, pelo menos na minha percepção. Os quadrinistas, eles realmente tratam o assunto com uma seriedade muito grande, mas ainda falta essa informação para as pessoas terem esse contexto. Obviamente, a gente pode falar que hoje na era digital as pessoas podem pesquisar, mas eu acho que quando você faz uma obra histórica como essa... Uma obra assim, sabe? Sim. Né? E, inclusive, eles tiveram uma consultora, né, que trabalha numa ONG que resgata, né, que atende pessoas imigrantes da República do Congo, ali na Espanha, pelo que eu entendi, né? No final da obra eles colocam lá o nome da pessoa e o site onde se pode encontrar mais informações sobre essa ONG, né? Que é uma ONG espanhola. Mas eu acho que assim, já que eles colocaram esse contexto ali, eu acho que eles poderiam ter convidado essa pessoa para escrever um texto de prefácio, ou até um pós-fácil também, poderia ser, não tem problema, explicando um pouco desse contexto histórico do país, para que a gente chegasse nas circunstâncias que esses jovens, as pessoas estão vivendo. O quadrinho ele é muito cruel ao mesmo tempo, quando ele mostra um pouco de toda essa trajetória que estão vivendo. Eu ia falar isso, abrir umas páginas aí que são assim absurdas. Mas, ao mesmo tempo, as soluções gráficas que eles usam para poder não ter que ficar sendo sensacionalista, né? Sim, é muito, muito bom, sabe? Tipo, eles realmente usam de recursos gráficos na hora para poder não focar nessa crueldade, mas saber que ela está acontecendo ali. Então, é uma obra que vai marcar para quem lê. Eu acho que pessoas pretas vão sentir mais, obviamente, porque está totalmente atrelado à raça. Infelizmente, a gente ainda tem aí a gente tem um contexto histórico de que a África, assim como o Brasil foi colonizada, mas a África ainda sofre muitas coisas. A África como continente, muitos países ainda sofrem muito com isso. A gente tem países que estão muito bem desenvolvidos, né, mas ainda tem muitos que ainda precisam de muita assistência, e o mundo não olha para o que está acontecendo na República do Congo. Então, não é de hoje que isso está acontecendo. Então, todos os atos complexos que acontecem na Europa são mediaticamente bombardeados na nossa cara, literalmente, mas a República do Congo, a gente mal sabe do que está acontecendo, né? E não parece que o interesse das grandes nações em dar uma assistência para que para que isso se resolva. Mas também assim, né? Quando na hora de falar de dar assistência, né, não é dar assistência tentando o interesse de você pegar os recursos que aquele país tem, porque eles são ricos em minerais e tudo mais, então, obviamente tem ouro, obviamente tem ainda muita coisa lá, e sabe como que países desenvolvidos têm esses olhares interesseiros na hora de se envolver nos conflitos de outros países, né? Mas eles precisam, obviamente, de um olhar, de uma ajuda para que as coisas saiam desse estado que está.
Obviamente, pelo menos pelo que eu pesquisei também, muitas coisas melhoraram da época da colonização para cá, mas ainda nunca se desenvolveram. Então, é isso, assim, essa mensagem que eu digo, esse é um baita quadrinho, realmente retrata uma situação muito precária, é um recorte histórico muito importante, mas fica só esse pontinho que eu acho que faltou para poder tornar a obra completa, assim, para mim, com uma responsabilidade social na hora de contar essa história. Fantástico. E é isso, gente. Nossa, falamos aqui bastante, mas falamos de obras que eu tenho certeza que vocês vão amar de ler. Sim. São quadrinhos sensacionais. Obviamente não dá pra comprar tudo, mas você pode escolher o melhor de os 3 aqui. Um de cada. Aproveita a feira da USP, que aí vai estar aí. Várias dessas editoras. Sim. E vocês querem dar um recado final? Ou vocês? Leiam quadrinhos. Leiam quadrinhos, leiam mangás. Eu pensei que você não ia falar. Leiam mangás. Eu pensei que você falou leiam quadrinhos primeiro. Eu pensei que você ia falar leiam mangás na sequência. Não, você quis pegar deixa na minha aqui. E leiam nacional. Boa. Sim. Boa. E é isso, a gente fica por aqui. Agradeço a quem tá assistindo e até o próximo vídeo de Melhores do Mês.